Graça e paz, meus irmãos. Para a nossa edificação, nós leremos um texto da Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Nossa série de exposição em Filipenses. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9 ao 11, a palavra do Senhor nos diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos buscar o Senhor mais uma vez em oração? Pai Santo, nós estamos reunidos aqui nesta noite com um só propósito, ó Deus, que é prestarmos o culto a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos o Teu povo, e isso para nós é um imenso privilégio, Senhor. Queremos clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente nesta noite, para que nós entendamos a palavra do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos mediante a fiel exposição da Tua palavra. Abençoa, Deus, aquele que fala nesta noite, abençoa aqueles que ouvem, para que haja edificação no meio do Teu povo aqui reunido. Pedimos, Senhor, que nenhum dos nossos problemas, das nossas questões que ainda estão por resolver, nos atrapalhe neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a nossa atenção completamente cativa à Tua mensagem nesta noite. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Você já assistiu um filme baseado em história real? Sabe, um daqueles filmes que nós já conhecemos o final da vida daquela pessoa, mas a gente se interessa por ver aquele filme, porque a gente fica curioso para ver a história, e não somente como a história termina, porque a gente às vezes já sabe como é que a história termina. Há alguns anos foi lançado um filme, King Richard, e esse filme conta a história de um homem chamado Richard Williams, pai de Venus e Serena Williams, duas das maiores tenistas da história. Quem conhece um pouco de tênis já sabe o final da história do filme, antes mesmo de vê-lo. Mas você sabe que aquelas duas meninas vão se tornar grandes campeãs no esporte. Você sabe que elas vão vencer torneios. Você sabe que os seus nomes entrarão na história do esporte. Então por que nós gostamos de assistir um filme que nós já sabemos do final? Porque embora nós já conheçamos o destino, nós ainda queremos descobrir a trajetória. Você quer saber como que aquelas meninas chegaram lá, como é que elas se tornaram campeãs. Você já sabe que elas foram campeãs, agora você quer saber o que as levou até lá. Você quer conhecer os treinamentos, você quer conhecer as dificuldades, você quer saber das renúncias, você quer saber como é que foi as derrotas, as pequenas vitórias, e tudo aquilo que aconteceu entre o começo da história e o desfecho que você já conhece. De certa maneira, irmãos, existe algo muito semelhante nesses tipos de filme e na vida cristã. Nós também conhecemos o final da história. A Bíblia não nos deixa dúvida alguma sobre o destino daqueles que estão unidos a Cristo. Um dia nós estaremos diante do nosso Salvador. O pecado não estará mais presente, a luta contra o pecado vai haver terminado, e aquilo que hoje Deus está realizando progressivamente na nossa vida, que é a santificação, nesse dia, no dia final, estará completo. Nós seremos finalmente conformados à imagem de Cristo Jesus. Aliás, foi exatamente isso que Paulo disse no versículo 6. Se você estava aqui no domingo passado, ou se você conhece bem o texto. No versículo 6, Paulo afirma que ele está certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós sabemos onde essa história que Deus está revelando a nós vai terminar. Mas o que é que acontece entre o começo e o fim? É aí que está a beleza da vida.
O que acontece entre o começo e o fim? Se Deus começou a obra, a palavra nos diz que Ele irá completá-la, Ele irá terminá-la. Mas como que deve ser então a nossa vida, até que este dia chegue? É exatamente isso que Paulo nos mostra nesses 3 versículos que nós lemos, do 9 ao 11. Depois de afirmar a sua certeza no versículo 6, de que Deus completará a obra que Ele mesmo começou, Paulo se coloca agora em uma oração. Você percebeu bem como começou o versículo 9? E nessa oração ele pede para que essa obra do Senhor, que Ele mesmo, o nosso Senhor, começou, ela se torne ainda mais visível na vida dos filipenses. Ele ora para que o amor dos filipenses aumente, para que o discernimento dos filipenses seja amadurecido e para que as suas vidas sejam cheias de fruto de justiça, como o texto nos diz. Perceba então, a certeza de que Deus terminará a sua obra não produz em nós de maneira nenhuma passividade. Saber que Deus há de completar a obra que Ele começou em nós não deve nos tornar de nenhuma maneira passivos nessa obra. Por quê? Porque aquilo que Deus começou produz em nós um crescimento. E um crescimento que Paulo está conclamando em oração aqui para que esse crescimento seja notável, para que esse crescimento seja visível. O cristão sabe onde chegará, mas enquanto o dia não chega, enquanto o dia de Cristo não chega, Deus continua transformando a sua vida. Enquanto Jesus não volta, o próprio Jesus continua transformando você. Por isso o texto de hoje nos apresenta a trajetória da vida cristã. Esse é o nosso tema, a trajetória da vida cristã. E Paulo começa mostrando que essa trajetória pode ser percebida em uma primeira evidência muito concreta. Veja, no versículo 9 nós vamos ver que o nosso amor, ele não deve permanecer como ele está. Então, nessa trajetória da vida, deve haver crescimento. Então, em primeiro lugar, no sermão dessa noite, nós crescemos em um amor governado pela verdade. Na trajetória da vida cristã, nós crescemos em um amor governado pela verdade. Paulo começa o versículo 9, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos voltar a ela várias vezes. Paulo começa o versículo 9 nos permitindo ouvir aquilo que ele pede a Deus. Você já viu aquelas pessoas orando assim baixinho? Você está perto de alguém, ela está assim. Você não consegue entender completamente o que ela está orando. Paulo aqui, ele deixa claro essa oração escrita para nós. E enquanto essa obra de Deus começou e que Deus vai concluir, Paulo ora assim. E também faço essa oração, olha o versículo 9. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Mas observem, irmãos, que Paulo não está escrevendo aqui a uma igreja que não tinha amor. Muito pelo contrário. Nos versículos anteriores, Paulo reconheceu a comunhão dos filipenses no Evangelho. Paulo reconheceu que havia amor no meio daquela comunidade e que eles haviam demonstrado afeto, amor para com Paulo. Aquela igreja era uma igreja que amava. A igreja de Filipos era uma igreja que manifestava amor, mas mesmo assim Paulo ora pedindo ao Senhor que o vosso amor aumente mais e mais. Essa expressão aqui utilizada por Paulo, ela é muito significativa. Quando Paulo fala que aumente, a ideia de aumentar é justamente a ideia de abundar, é a ideia de transbordar, é a ideia de exercer aqui uma medida que excede, sabe, de transbordar o balde. E Paulo intensifica a ideia, acrescentando, ele fala que esse amor deve aumentar ainda mais e mais. É como se Paulo dissesse assim, pessoal da igreja de Filipos, eu sei que vocês amam, porque esse amor já é visível na minha vida. Vocês estão me sustentando financeiramente, vocês mandaram alguém para me ajudar aqui diretamente, sustentado por vocês. Mas Paulo está dizendo assim, não se contentem com a medida de amor que vocês já têm hoje. Por quê? Porque há espaço para crescer. Há espaço para crescer em amor. E essa é uma das características fundamentais da vida cristã. A graça que nós recebemos nunca pode ser entendida como uma acomodação espiritual. Eu já amo, então eu não preciso aumentar. Eu já tenho a medida certa.
nós podemos olhar para a nossa vida e reconhecer mudanças reais produzidas por Deus. Pecados que antes nos dominavam, que agora possuem não mais a mesma força. Nós lutamos contra o pecado. Nós podemos olhar para a nossa vida e perceber que há maior prazer em ler a palavra, maior compromisso com a igreja, maior desejo de falar com o Senhor em oração. E nós devemos agradecer a Deus por essas evidências presentes na nossa vida. Mas enquanto não chegar o dia de Cristo, meus irmãos, nenhum de nós pode dizer assim: Senhor, já está bom, tá? Não precisa me conceder mais nada das evidências de santificação. Já está bom, já cheguei no nível completo. Na semana passada, irmãos, nós vimos que Deus não abandona a obra que Ele começou. Agora Paulo nos mostra aqui no versículo 9, 10 e 11, que essa obra que Deus começou, ela continua avançando. A perseverança dos santos não significa estagnação dos santos. O Deus que nos preserva é também o mesmo Deus que nos santifica. Por isso, a pergunta que nós devemos fazer como servos do Senhor não é, eu amo, porque você como imitador de Cristo, isso é o básico, no texto como nós lemos aqui hoje. A pergunta deve ser, o meu amor está crescendo? Eu não estou falando aqui do amor que você casado tem pelo seu cônjuge. Eu não estou dizendo apenas do amor que você, pai e mãe, tem pelo seu filho, que você tem pela família. É o amor ao próximo. Será que você ama mais a Deus? Será que você ama mais a palavra do Senhor? Será que você tem aprendido a amar mais e melhor a sua família? Você tem sido mais paciente com seus irmãos, que talvez são mais lentos que você? Você está mais disposto a perdoar? Você é mais sensível à necessidade daqueles que estão ao seu redor? Porque crescimento cristão não pode ser medido apenas pela quantidade de informações bíblicas que nós vamos acumulando ao longo da nossa trajetória, conforme nós vamos frequentando a igreja. O verdadeiro crescimento cristão aparece também no quanto o nosso amor por Deus e pelas pessoas vai sendo transformado, irmãos. Mas Paulo acrescenta aqui algo que é fundamental. Ele não pede simplesmente que o amor cresça, ele diz que o vosso amor aumente mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Ou seja, o nosso amor precisa ser governado pela verdade. Quando Paulo fala aqui para nós em pleno conhecimento, ele fala de pleno conhecimento, ele não está falando simplesmente de uma perspectiva de acumular conhecimento, de aprender versículos bíblicos e falar de cor. Não é isso. Ele fala de um conhecimento verdadeiro, um conhecimento profundo com Deus, através da verdade revelada de Deus nas Escrituras. Isso significa que, para Paulo, amor e conhecimento de maneira nenhuma devem ser vistos como adversários. Nós vivemos uma cultura que frequentemente afirma que não importa no que você acredita, o importante é amar. Você já deve ter escutado isso, ou lido isso em algum lugar. Mas a Bíblia, ela não nos permite separar amor da verdade. O amor bíblico justamente está interligado com a verdade bíblica. Ao mesmo tempo, também nós podemos cometer um erro oposto. Podemos conhecer muita teologia, podemos defender corretamente as nossas doutrinas e ainda assim sermos frios, ainda assim sermos incapazes de amar outras pessoas. Paulo rejeita esses dois extremos. Amor sem verdade é transformado em sentimentalismo, e verdade sem amor é visto como frieza. E esses dois erros aparecem com muita frequência na vida cristã. Há pessoas que em nome do amor já não conseguem dizer a verdade. Eu não estou falando aqui, meu irmão, quando a sua esposa coloca algum vestido, você não gostou tanto do vestido e você fala assim, o que eu falo? Eu vou falar que não está bonito e estragar a noite ou eu vou ficar quieto? Não é só esse tipo de verdade que Paulo está falando. Mas há pessoas que em nome do amor já não conseguem dizer a verdade. Pensam que amar é concordar com tudo. Nunca confrontam, nunca corrigem, nunca dizem que a outra pessoa está errada. Isso não é amor bíblico. Concordar com tudo não é amor bíblico. Se alguém que você ama está caminhando na direção do precipício,
Você não demonstra amor ficando em silêncio, simplesmente para não magoar essa pessoa, para não magoar seus sentimentos. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer para alguém que tem caminhado rumo ao precipício é dizer uma verdade que a pessoa não gostaria de ouvir. E nós, maridos, sabemos bem, porque se você faltar com a verdade, com o vestido que a sua esposa colocou, e a outra amiga falar, esse vestido não está legal. Aí quando a gente chega em casa, o que a gente ouve? Por que você não me falou? É porque eu não queria te magoar. Uma verdade bendita é muito melhor do que tentar amar sem dizer a verdade. Mas existe um erro do outro lado, irmãos. Há pessoas que gostam tanto de estar certas, que se esquecem de amar. Elas defendem a verdade, elas conhecem a doutrina, elas corrigem todo mundo, vencem discussões, mas deixam pessoas feridas pelo caminho. E aqui nós precisamos nos lembrar que falar a verdade não nos dá o direito de falar a verdade de qualquer maneira. Nós podemos estar certos no conteúdo, mas equivocados na forma como dizemos a verdade. Mas Jesus nunca precisou escolher entre amor e verdade. João diz que ele era cheio de graça e de verdade. Nele a verdade nunca foi usada como uma arma para o orgulho. O amor nunca foi usado como desculpa para esconder a verdade. E é por isso que a maturidade cristã não é escolher entre ser uma pessoa amorosa ou ser uma pessoa comprometida com a verdade. Quanto mais parecido com Cristo nós nos tornamos, mais verdadeiros e amorosos nós nos tornamos ao mesmo tempo. Porque o amor cristão, ele não abandona a verdade. E a verdade cristã nunca abandona o amor. Por isso Paulo acrescenta aqui ao versículo 9, ele fala de toda a percepção. E essa ideia de percepção é justamente a sensibilidade. É a ideia de olhar para algo e conseguir e ter um discernimento moral. É a capacidade de nós aplicarmos a verdade bíblica à vida cotidiana. Paulo não deseja apenas que o povo da igreja de Filipos conhecessem a verdade, mas Paulo desejava que esses irmãos em Cristo desenvolvessem uma sensibilidade moral fundamentada na palavra, fundamentada na verdade, moldada pela verdade do Evangelho. E é por isso que conhecimento e percepção aqui aparecem juntos para nós. Conhecimento nos dá os princípios, percepção vai nos ajudar a aplicar esses princípios à vida comum. E perceba a progressão da oração de Paulo. O amor cresce. Esse amor que cresce, ele é governado pelo conhecimento da verdade, e esse conhecimento vai produzir o quê? Discernimento. Porque à medida que nós conhecemos melhor a Deus, nós aprendemos não apenas a distinguir certo do errado, mas também entre as possibilidades. Nós começamos a olhar para a vida e começamos a avaliar aquilo que realmente importa. E é exatamente para isso que Paulo nos conduz no versículo 10. Então, na trajetória da vida cristã, em segundo lugar, nós crescemos em discernimento para viver o dia de Cristo. É o que Paulo nos apresenta no versículo 10. E Paulo continua agora a sua oração. Olha o versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Perceba, irmãos, a progressão. No versículo 9, Paulo ora para que esse amor que os filipenses já tinham em Cristo, e por causa de Cristo, esse amor crescesse. E esse crescimento era em conhecimento e em percepção. Agora no versículo 10, Paulo mostra para o que nós precisamos de discernimento. Olha só, para aprovardes as coisas excelentes. E essa expressão grega aqui, aprovardes, ela é muito rica, porque ela significa justamente examinar, testar e depois de examinar, colocar em prática. É justamente a ideia de reconhecer o valor de alguma coisa. É uma palavra que, na época aqui em que Paulo está escrevendo, ela era destinada à averiguação da pureza dos metais. Sabe quando alguém vai testar se uma aliança é de ouro, ele passa assim numa lixinha, depois pinga um ácido e se mudar a cor é verdadeiro ou não? É justamente essa ideia de aprovar.
essa ideia de aprovar, de verificar a sua autenticidade. Mas já a expressão traduzida aqui como as coisas excelentes, e aqui Paulo está trazendo duas coisas, é a ideia de aprovardes as coisas excelentes. Não é aprovar qualquer coisa, é aprovar as coisas excelentes. Essa ideia de as coisas excelentes, ela mostra que nós devemos examinar, nós devemos testar, pôr em prática e perceber aquilo que se distingue. Ou seja, verificar algo que é bom, mas comparar com aquilo que de fato é excelente. É olhar para as coisas, para a realidade da vida e compreender o valor das coisas, aquilo que é mais digno. É justamente isso que Paulo está falando. Isso é importante, irmãos, porque Paulo não está falando para os filipenses, ou orando para os filipenses, para que eles pudessem crescer em maturidade, para conseguir identificar apenas o certo do errado. Ele deseja que os filipenses tivessem a maturidade de distinguir suficiente para olhar diferentes possibilidades e reconhecer, olha, isso tem mais valor, isso aqui é bom, mas isso aqui é muito melhor, isso aqui tem mais valor, isso é digno, isso aqui importa mais diante de Deus. Nem sempre, irmãos, nós teremos diante de nós escolhas que são fáceis de fazer entre o certo e o errado. Você, como assim, pastor? Fácil de fazer? Não, tem coisa que, né? O que é que eu vou escolher? Tomar um suco de laranja ou beber uma água envenenada? Isso é óbvio, eu vou tomar um suco de laranja. Então, nem sempre a nossa vida vai ser assim, tão preto no branco, tão claro, uma escolha tão clara. Muitas vezes nós teremos que escolher entre uma coisa boa e uma coisa melhor, é aí que fica difícil. Escolher entre o bom e o pior para a gente é tranquilo, mas escolher entre uma coisa boa e uma coisa melhor é justamente isso que Paulo está falando. Esse tipo de decisão é mais difícil, por isso que ele ora, pedindo que Deus conceda sabedoria àqueles irmãos, para que eles pudessem distinguir melhor as coisas. É muito fácil a gente virar, e geralmente quem começa na trajetória cristã, na jornada cristã, e está sendo discipulado por alguém mais experiente, ele sempre manda ali uma mensagem: meu irmão, fazer tal coisa é pecado? Porque ele quer informação de que, eu posso ouvir de Djavan? Aí às vezes a pessoa fala, pode, mas e milionário Zé Rico? Eu falo, aí já tem que consultar o pastor, né, para saber. Eu posso ler isso aqui, eu posso ver esse tipo de filme? Às vezes a pessoa, ela quer descobrir isso, ela quer saber essa resposta fácil, ela quer que alguém conduza ela, mas veja, no discipulado cristão nós precisamos levar a pessoa a pensar, e não simplesmente falar assim, isso é pecado, isso é pecado. E Paulo está ensinando algo ainda maior, ele está ensinando os servos de Deus a avaliar as situações da vida e descobrir aquilo que é excelente. Por exemplo, trabalhar é bom. Pode haver quem discorde, mas trabalhar é bom. Mas pode chegar um momento em que ganhar um pouco mais exige continuamente uma presença fora de casa. Trabalhar é bom, mas às vezes para tentar ganhar um pouco mais, o pai, a mãe vai ter que ficar mais ausente de casa. E a questão já não é se trabalhar é pecado. A questão é, o que é mais digno no momento? Continuar trabalhando sem ter o salário acrescido de alguns valores, e permanecer em casa, permanecer com a família, ou se afastar um pouco da família simplesmente para ganhar mais. Descansar é bom. E aí, todo domingo de manhã eu falo para as crianças dormirem, e aí tem sempre alguns irmãos que falam, pastor, também o pessoal da terceira idade tem que dormir também. Todos nós devemos descansar um pouquinho no domingo, né? Isso é bom. Então descansar é bom. O entretenimento, ele é legítimo, mas se todo o nosso tempo disponível começa a ser consumido diante de uma tela, enquanto o nosso tempo com Deus é negligenciado, nós precisamos perguntar, entre essas coisas, o que possui mais valor? Eu zerar a série que eu tanto estou gostando, ou, hoje eu não vou poder ver a série, eu preciso fazer minha devocional. Estão percebendo? Não é pecado ver uma série, mas tem horas que nós vamos ter que falar assim, o que tem mais valor? O que é mais excelente? Por exemplo, fazer atividade física é muito bom. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, buscar qualidade de vida, são coisas legítimas.
Mas quando a rotina de exercícios físicos começa a consumir o tempo, começa a consumir a dedicação que deveria estar sendo oferecida a responsabilidades mais importantes, nós precisamos fazer a pergunta: o que possui mais valor para você diante de Deus? É possível, portanto, irmãos, preencher a vida inteira com coisas legítimas e ainda assim negligenciar as coisas excelentes. É isso que Paulo está falando aqui. Por isso, na trajetória cristã, a maturidade não é apenas desenvolver uma lista de coisas que nós não podemos mais fazer. Não é isso. Maturidade é desenvolver um coração capaz de reconhecer o que vale mais a pena diante de Deus. E ter esse entendimento nos ajuda a perceber que as nossas escolhas, elas não estão simplesmente caminhando para amanhã, segunda-feira, mas ou para o próximo ano, ou para daqui a 3, 4 anos, não, elas estão caminhando para um encontro, e Paulo fala aqui desse encontro no versículo 10, ele fala, para o dia de Cristo, para o dia de Cristo. Essa expressão já apareceu para a gente, lá no versículo 6, e Paulo está novamente conduzindo o olhar da igreja, para o dia em que Cristo voltará, o dia em que a sua obra estará completa. Isso significa que as nossas decisões presentes, elas devem ser tomadas à luz daquele dia futuro, do dia do nosso encontro com Cristo. Mas nós normalmente fazemos o contrário. Via de regra, quando nós cometemos algum pecado, nós estamos sempre fazendo uma escolha emergencial. Nós estamos sempre buscando prazeres imediatos. Geralmente nós fazemos o contrário. Nós avaliamos a nossa escolha pela satisfação imediata. Isso vai me fazer feliz? Irmãos, não se engane. Pecado traz alegria, mas uma alegria falsa, que não se sustenta. Não se sustenta. Isso vai facilitar a minha vida? Isso vai me trazer algum benefício? O que eu ganho com isso? Geralmente quando nós vamos tomar decisões rápidas, nós respondemos no nosso subconsciente a essas perguntas. E quando a resposta é sim, a gente se entrega. Veja, Paulo amplia o nosso horizonte, porque aquilo que nós esperamos para o futuro deve determinar a maneira como nós vivemos no presente. Se você deseja ver o seu Salvador, não com véu, como nós cantamos aqui hoje, ver Ele face a face, ver Cristo face a face, a maneira como você vive agora vai te levar a isso ou não. Sabe quando a gente está se preparando para uma viagem? E quando o dia da viagem vai se aproximando, a gente começa a organizar a nossa rotina de acordo com a viagem. Por exemplo, tem roupa para passar, você vai viajar no sábado, ninguém sem consciência vai passar a madrugada da sexta-feira passando roupa para quando voltar de viagem está tudo passado. Se tiver alguém que faz isso aí, repense. Nós vamos organizando a nossa agenda de acordo com a nossa viagem, conforme a viagem vai se aproximando. Há coisas que nós vamos ter que resolver para a viagem, há coisas que nós devemos estar resolvidos para a própria viagem, e outras que têm que ser deixadas de lado. Nós temos que ter prioridades, porque senão nós nos desorganizamos. O futuro começa a reorganizar o presente. Pensar no dia de Cristo é justamente o que deve reorganizar o nosso presente. E é exatamente isso que o dia de Cristo deve fazer com a gente. Cristãos são pessoas que vivem o hoje à luz daquele dia com D maiúsculo, o dia de Cristo. E Paulo diz que deseja que os filipenses cheguem lá como? Como é que Paulo deseja? Sinceros e inculpáveis. Você fala assim, ixi pastor, aí complicou. Sincero e sincero eu estou trabalhando, está difícil, mas estou seguindo. Mas inculpável, como é que Paulo dá essa missão para a gente? Como é que ele fala que ele amava a igreja dos filipenses e está dando uma régua tão alta assim que esse povo não consegue passar por cima? Veja, irmãos, a palavra traduzida aqui como sinceros, ela comunica a ideia de pureza, a ideia de integridade, aquilo que não possui mistura. Já inculpáveis carregam um pensamento de não causar tropeço a outras pessoas, de uma vida com a qual não encontra razão legítima de censura. Mas veja,
Paulo não está ensinando aqui para a gente perfeccionismo, porque se isso aqui fosse perfeccionismo, todos nós aqui estaríamos perdidos. Filipenses 2:10 era impossível da gente cumprir. Ele não está ensinando perfeccionismo. Ele também não está dizendo que o cristão alcançará nesta vida um estado que não tem mais pecado. Sincero e inculpável não significa isso. O próprio Paulo vai deixar isso claro no capítulo 3, nós vamos chegar lá daqui a alguns domingos, quando ele diz, não que eu tenha já recebido, obtido a perfeição. O próprio Paulo fala que ele não era perfeito. O que Paulo deseja aqui então? Quando ele fala sobre sinceridade, quando ele fala sobre inculpabilidade, Paulo está falando de integridade. Integridade. Uma vida cada vez menos dividida entre aquilo que nós confessamos no domingo e aquilo que nós vivemos de segunda a sábado. É isso que Paulo está falando. É possível a gente parecer piedoso diante das pessoas e ainda viver longe daquilo que Deus deseja. Com o tempo, nós vamos aprendendo a administrar aparências, né? As crianças não têm muito esse filtro. Às vezes a gente vê alguém que a gente não vai muito com a cara, aí a pessoa vem te dar um abraço, você dá um abraço. Criança, você pede um abraço para ela, se ela não tiver com vontade, ela não te dá um abraço. Mas a gente vai crescendo, a gente vai começando a administrar as aparências. Nós vamos aprendendo ao que dizer, como agir. Nós vamos aprendendo a como que a gente deve agir para ter uma boa reputação no meio das pessoas. A ter atitudes diferentes do que de fato nós somos. Tem um seriado que é um serial killer. Não vou falar o nome, senão você vai querer ver. E ele não tem afeições. Ele não tem amor por ninguém assim, mas ele trabalha na polícia e ele começa a olhar para os bandidos e ele começa a imitar como que deveria ser a afeição, porque ele não quer parecer esquisito, ele não quer que ninguém suspeite que ele é um assassino, ele é assassino de assassinos. E aí então ele começa a imitar, quando alguém me vê, eu tenho que sorrir, aí ele dá um sorriso amarelo assim, ó. Fica esquisito, meio robotizado, mas nós também vamos fazendo isso. Nós vamos aprendendo como que eu devo me portar aqui nesse ambiente. Domingo tem aquela roupa de ir para a igreja. Mas o ponto é, qual é a roupa que você usa de segunda a sábado? Não é só a roupa de vir à igreja. De segunda a sábado eu tenho uma cara carrancuda, mas na hora que eu chego lá na igreja, ei meu irmão, aí sai daqui, entra no carro já, sobrancelha franzida. O dia de Cristo nos lembra uma verdade. A nossa vida, irmãos, não caminha para a avaliação das pessoas. No dia do juízo, ninguém vai estar olhando um para o outro, falando, te falei? Não te falei? Igual lá no futebol, que às vezes a gente discute lá assim, né? Não, a bola pegou, não pegou, não pegou. No dia do telão vai aparecer se pegou ou não. E ninguém vai virar um para o outro, não falei que tinha pegado? A ideia não é essa. Nós não estamos caminhando para uma avaliação de pessoas. Nós caminhamos para o encontro com Cristo. Naquele dia, não vai importar quantas pessoas nós conseguimos impressionar, quantas pessoas nós conseguimos enganar, talvez na tentativa de causar uma boa aparência. Não vai importar a reputação que nós construímos na sociedade. Nós estaremos diante daquele que conhece perfeitamente o nosso coração. Isso não deve produzir em você de maneira nenhuma terror se você está em Cristo. Não tenha terror por isso, por saber que Deus sonda e sabe o que passa exatamente no seu coração. Isso deve produzir em nós, irmãos, uma seriedade na maneira como nós vivemos. Se Cristo sabe de todas as coisas, não importa o que o conselho da igreja está vendo, o que importa é o que Cristo está vendo. Porque se você honra Cristo com as suas atitudes, você também vai agradar os homens, mas verdadeiramente, e não por apenas uma aparência. Afinal, a graça que nos dá segurança para aquele dia, é a mesma graça que nos prepara para aquele dia. Você não está solto à sua própria sorte. O Senhor que te arregimentou ao próprio exército dele, Ele também te dá todas as ferramentas para que você viva de maneira agradável a Ele. A graça que te alcançou é também a graça que te sustenta. Por isso o cristão não vive tentando conquistar a aceitação de Deus. O cristão vive buscando agradar aquele por quem já foi aceito.
É por isso que nós nos santificamos, porque nós queremos agradar aquele que nos aceitou, mesmo imperfeitos, mesmo pecadores. Então, quando Paulo ora por discernimento, ele não está interessado simplesmente em nos transformar em pessoas que sabem tomar decisões inteligentes. Não é só isso. Ele deseja que a gente desenvolva uma vida orientada pelo que realmente importa, porque nós sabemos para onde estamos caminhando. Você sabe para onde você está caminhando? O dia de Cristo coloca as nossas escolhas de hoje na perspectiva da eternidade. Tenha sempre isso em mente, irmãos. A visão da eternidade. Nós falamos muito de santificação, de confissão, de tudo, mas se tem uma das mensagens que tem sido negligenciadas na igreja moderna, é quando nós falávamos assim. Tem a igreja de um professor meu, que ele sempre terminava assim, ele terminava a bênção e no final ele falava, Maranata, e a igreja respondia, ora vem Senhor Jesus. Você tem orado para que Jesus volte? Talvez hoje você pode falar assim, Senhor, volta hoje. Hoje é dia 16, eu tenho boleto para o dia 20, não vou precisar nem pagar mais boleto. Volta, Senhor. Volta, Senhor. Mas às vezes tem gente que fala assim, Senhor, eu queria tanto vê-lo, mas eu também queria tanto ver minha filha entrando no casamento. Eu queria ver meus netos. Senhor, eu queria ver aquela última prestação do carnê do carro ser paga, e eu sair saltitante ali do banco. Será que a gente de fato deseja que Jesus volte? A gente tem tido esse desejo no nosso coração verdadeiro? Senhor, volta logo. Às vezes a gente está tão amarrado às coisas deste mundo, que a gente ora pedindo só por coisas aqui, e esquece de clamar para que Jesus volte, para que o sofrimento acabe. O dia de Cristo coloca as escolhas de hoje na perspectiva da eternidade. Mas ainda resta uma pergunta. Se nós devemos chegar àquele dia, o dia do encontro com o Senhor, com uma vida transformada, de onde vêm esses frutos de transformação? E Paulo responde isso no versículo 11. Eles não são produzidos simplesmente pela nossa força, ou pela nossa disciplina. Por isso nós chegamos à terceira característica da trajetória da vida cristã. Em terceiro lugar, na trajetória da vida cristã, nós crescemos em frutos que glorificam a Deus. E Paulo nos mostra isso no versículo 11. Aqui Paulo está encerrando essa breve oração, dizendo que deseja encontrar os filipenses, olha só o versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Depois que Paulo fala de amor, de conhecimento, de percepção e discernimento, Paulo agora chega ao resultado visível de tudo isso. Qual que é o resultado de tudo isso? Fruto. Fruto. E a expressão que Paulo usa aqui, cheios do fruto de justiça, mostra que Paulo não está pensando de maneira nenhuma na vida estéril. Não é uma vida estéril. A obra de Deus dentro de nós deve produzir evidências fora de nós. Ninguém que fala que tem Cristo como Salvador vive ainda amando o pecado. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o pecado. E perceba que Paulo não diz só assim, com algum fruto. Paulo fala isso? Não fala. Paulo fala cheios, cheios. A ideia é de uma vida marcada, uma vida preenchida, uma vida caracterizada por aquilo que Deus está produzindo. É por isso que quando a gente olha lá para o fruto do Espírito, você não pode falar assim, ó, amor, pastor, amor é comigo mesmo, como eu amo, mas paciência, paciência não dá não. Tem um povo lerdo, um povo que você fala, não entende, eu não tenho paciência. Lá no meu serviço tem um monte de gente assim, não dá para escolher qual fruto desenvolver. Todos os frutos devem ser desenvolvidos, e é por isso que Paulo fala aqui para nós que nós devemos estar cheios do fruto de justiça. Mas há um alerta aqui importante que a gente precisa fazer. De maneira nenhuma, quando Paulo fala em fruto de justiça, isso aqui deve ser entendido como alguma coisa que nos justifica diante de Deus. Esse fruto de justiça não é a mesma coisa que justificação. Paulo não está dizendo que as nossas obras é o que nos tornam aceitáveis diante de Deus. A justificação é recebida somente pela fé em Jesus Cristo. Aqui, então, Paulo está falando dos frutos que são produzidos por uma vida que já foi alcançada pela graça. Ou seja, nós não produzimos frutos para sermos salvos.
Nós produzimos frutos justamente porque nós já fomos salvos em Cristo. Então aqui é uma reflexão que você, meu irmão, que está aqui hoje, precisa fazer. A sua vida possui frutos dignos de arrependimento? Eu sei, tem aquela conversinha assim, não julgueis para não ser julgado, sabe? E aí quando bota o verbo no subjuntivo, então, fica mais com cara de bíblico, né? Mas veja, se a sua vida não possui características de alguém que está sendo transformado pelo Senhor, duvide da sua salvação. Se existem pecados que você parou de lutar, se você simplesmente botou ele debaixo do braço ou guardou numa gaveta, não, aqui, Senhor, as outras coisas o Senhor mexe, agora nessa área aqui da minha vida, eu vou viver assim até o final dos últimos tempos. Reveja se você de fato está em Cristo. Nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando daquilo que Paulo diz, que nós não obtemos ainda a perfeição, mas nós estamos buscando. Buscar a perfeição, mesmo sabendo que nós não alcançaremos nesta vida, não é a mesma coisa de achar que é alguém perfeito. Nós não produzimos frutos para sermos salvos, nós produzimos frutos porque já fomos salvos. Isso é importante porque o Evangelho sempre mantém essas coisas na ordem certa. Primeiro Deus nos alcança, primeiro Cristo nos justifica, primeiro nós somos unidos a Cristo pela fé. E então, a nova vida que Cristo nos dá, começa a produzir frutos. E é exatamente essa lógica que Paulo desenvolve lá em Efésios capítulo 2. Depois de dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras, Paulo acrescenta que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi unido a Cristo, e o fato de você estar ligado a Cristo, você deve produzir bons frutos. Vai ter uns frutinhos azedo, vai ter uva amarga, mas o Senhor vem, arranca e faz produzir uvas doces e boas. Vejam, irmãos, que as obras não são a raiz da salvação, as obras são o fruto da salvação. Se alguém é salvo, nós devemos ver fruto de salvação na vida dessa pessoa. E na sua vida? Que frutos a obra de Cristo tem produzido? Na sua vida, meu irmão, que fruto a obra de Deus tem produzido? Talvez os frutos que o Senhor tem produzido não são frutos que são extraordinários aos olhos de outras pessoas. Pode ser uma paciência que antes você não tinha, e agora por causa da obra do Senhor você está se tornando alguém mais paciente. Pode ser a disposição em perdoar. Antes você era alguém duro, que não aceitava o perdão, mas como você já entendeu que você foi perdoado, você também se tornou um perdoador. Pode ser o domínio próprio, que agora está começando a aparecer. Uma língua que antes você não conseguia controlar, mas agora pela obra do Espírito você está controlando, mesmo às vezes tendo que morder. Fala não, fica quieto, e aí fica aquela voz na consciência. Ou uma generosidade que tem te ajudado a desapegar das coisas que antes você era tão apegado. Ou até mesmo uma fidelidade ao Senhor, fidelidade às promessas conjugais, mesmo quando você está diante dos olhos alheios. Esses frutos podem parecer pequenos, mas eles são sinais de uma obra grande que o Senhor está fazendo na sua vida. Aliás, isso nos ajuda a não medir crescimento espiritual apenas por situações excepcionais, por coisas grandiosas, por coisas marcantes. Porque muitas vezes o crescimento espiritual aparece nas pequenas mudanças. Sabe quando, isso não deve acontecer lá na sua casa, mas sabe quando a esposa vai lá e ela tira o lixo da lixeira, e ela amarra e joga fora, aí você vai felizão lá, abre a lixeira, está sem sacola de lixo. Ou sabe quando você vai tomar banho, e teve alguém que tomou banho antes, e aí você chega lá, o sabonete acabou. Sabe quando você vai ao banheiro, fazer 1 ou 2, e aí você chega lá, o papel higiênico está só o rolinho. Você fala assim, puxa vida, por que não pensou no outro? E aí você era alguém que quando acontecia isso, você estoura. Mas não é possível, é só eu que faço essas coisas. E aí você começa a ver as coisas, você começa a fazer, você começa a servir.
Essas mudanças, às vezes, não estão nos olhos de ninguém. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E você também está percebendo. E isso é evidência da ação do Senhor na sua vida. Na sua vida. Paulo faz questão de mostrar de onde esse fruto vem. Ele fala, o qual é mediante Jesus Cristo. Essa expressão aqui ela é tão importante, porque é justamente ela que nos ajuda a nos livrar de qualquer tentativa de moralismo. Sabe, eu sou mais santo porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixo de fazer isso. Cristo não apenas inicia a vida cristã, Jesus Cristo continua sendo a fonte de todas as nossas bênçãos. É por isso que João diz no texto de João 15, sem mim, nada podeis fazer. Ou você acha que Cristo foi importante para você só para te salvar da condenação eterna? Não. Cristo continua sendo suficiente, como nós cantamos hoje, não só para a nossa salvação lá atrás, mas para a nossa santificação. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, sem Cristo nós não nos santificamos. Um ramo não produz fruto tentando se convencer de que ele precisa produzir. Um ramo só produz fruto porque ele está ligado ao tronco, ele está ligado à videira, como João 15 nos diz. Você só pode dar frutos se você estiver ligado àquele que é a nossa raiz, a raiz da nossa salvação. Da mesma forma, santificação não é independência de Cristo. Pelo contrário, quanto mais nós crescemos em santificação, mais dependente de Cristo nós vamos percebendo que nós somos. Já perceberam isso? É diretamente proporcional. Lembra lá da quinta série, quando a gente está aprendendo matemática? É diretamente proporcional. Quanto mais nós entendemos quem Cristo é, quanto mais nós amadurecemos na fé, mais nós entendemos que precisamos de Cristo. Mas isso não elimina de nós o nosso esforço. Paulo não está ensinando para nós aqui uma passividade. Nós obedecemos, nós lutamos contra o pecado, nós buscamos os meios de graça, nós cultivamos as nossas disciplinas espirituais, mas nós fazemos tudo isso sabendo que o poder por uma vida frutífera não está em nós mesmos, está no Senhor, está em Cristo Jesus. Porque o mesmo Cristo que nos salva é o Cristo que produz em nós aquilo que agrada a Ele mesmo. Aquilo que agrada a Ele mesmo. Reverendo Emílio Garófalo conta uma história muito interessante sobre essa dinâmica de Cristo nos dar aquilo que Ele mesmo agrada. Ele conta uma história assim, que ele fala que um homem, um morador de rua, estava na frente de um banco. E no dia em que ele está ali na frente do banco pedindo dinheiro para um e para outro para comprar uma marmita para ele comer, que ele estava com fome, ele veio então um Bentley chegar. E aí sai um Bentley é um carrão, viu? Para aqueles talvez que não saibam o que é esse carro. E aí um carrão daqueles que abre a porta até inversa assim, ó. E aí sai o motorista, abre a porta e sai um homem daquele carro, elegante, bem vestido, com cara de gente rica. E aí ele pede aquilo: você pode me dar um dinheiro para eu almoçar? Aí o homem fez: espera aí que daqui eu estou voltando. Aquele homem tinha ido no banco aquele dia para assinar uns papéis de muitos recursos que ele havia recebido, dos lucros das suas ações, e ele então tinha tido muito lucro, e ele resolve fazer uma benfeitoria maluca. Quando ele entra no carro, o morador de rua, ele fecha a porta, o morador de rua bate no vidro, ele abre uma frechinha, ele fala: o que você quer, meu amigo? Ele falou assim: eu queria R$10 para eu comprar uma marmita para mim. Aí ele fala assim: R$10 você precisa? Tá bom. Se você me der R$5 agora, eu te dou R$1 milhão. E aí ele: não, mas eu estou precisando de 10, não tem 5 ainda. E ele corre de um lado, ele corre do outro, ninguém consegue dar aquele dinheiro para ele. E então aquele homem rico abre a carteira dele dentro do carro e entrega o dinheiro para ele. E aí ele pega o dinheiro, olha para os R$5 e fala assim: toma de volta. E aí ele fala assim: agora eu vou te dar R$1 milhão. Pode parecer uma ilustração tanto quanto simplória, mas é justamente isso que Cristo faz conosco. Para que a gente consiga agradá-lo, Ele nos dá aquilo que só Ele pode dar. Ele nos dá a fé. Nós só ganhamos o prêmio da salvação porque Ele mesmo nos deu a fé para acreditarmos nele.
E o Cristo que nos salva também é o Cristo que nos santifica, é o Cristo que está nos forjando continuamente. Mas Paulo agora encerra, mostrando o propósito final. Versículo 11, ele fala assim, para a glória e louvor de Deus. Aqui toda oração encontra o seu destino. Toda essa breve oração de Paulo encontra o seu destino. O amor cresce, o discernimento amadurece, a vida produz frutos, mas tudo termina em Deus. Paulo não ora para que os filipenses se tornem pessoas admiráveis, para ele mesmo olhar, ou para outras pessoas olharem e falar assim, como que a igreja de Filipos tem gente crente? Ou trazendo para os nossos dias, como que a igreja presbiteriana em Mairinque tem um povo crente, olha só como eles são crentes, olha só como eles sabem a Bíblia. Paulo deseja isso, mas a finalidade do desejo dele não é para isso. Ele deseja que eles olhem para a própria vida e no final, Deus seja glorificado. Esse é o alvo da nossa santificação. Porque eu e você, nós chegaremos ao dia de Cristo capengas. Nós não chegaremos perfeitos. Sabe quando denunciando a idade aí agora, né? E agora eu já descobri que eu jogo no time do futebol dos Masters já, né? Eu não sou mais o outro time. E veja, quando a gente jogava lá antigamente, tem quem jogue ainda hoje, aqueles joguinhos de luta, Street Fighter. E aí você estava lá lutando, e aí em cima assim tem a barrinha de sangue. E aí você vai tomando as pancadas e o sangue vai diminuindo. Mas quando você ganha, no final ali, completava aquela barrinha. Nós vamos chegar no dia da santificação, não vai ser com a barrinha cheia não, irmãos. No dia da glorificação, melhor dizendo. Quem vai completar a nossa santificação é o Senhor. Senão não precisava de glorificação. Senão você mesmo se glorificava. E não é isso. É o Senhor quem nos glorificará, é o Senhor quem vai nos completar a santificação. Por isso, quando alguém percebe uma mudança real na sua vida, meu irmão, a resposta não deve ser de nenhum outro jeito a não ser, olha o que a graça de Deus está fazendo em mim. Meu irmão, o que aconteceu com você? Você está tão calmo. Estou lendo uns livros aí, e aí está me ajudando demais. Não responda assim. Você pode até instruir os livros que te ajudou, mas a gente sempre aponta para a graça do Senhor. Meu irmão, você está tratando melhor os seus filhos, a sua esposa. Minha irmã, você está tratando o seu marido com mais amor. É a graça do Senhor na minha vida. É a graça do Senhor na minha vida. A vida cristã começa pela graça, ela cresce pela graça, ela frutifica pela graça e ela termina em glória ao Senhor. Essa é a trajetória para a qual Paulo nos chama. Concluindo, meus irmãos, se você se lembra, lá no início eu disse sobre histórias que nós já conhecemos o final, mas que nós ainda precisamos percorrer a trajetória para ver a beleza dessa história. A vida cristã é uma dessas histórias. Paulo já nos contou onde a nossa história vai terminar, no dia de Cristo. Naquele dia em que a obra do Senhor estará completa, não haverá mais pecado para combater, não haverá mais decisões para discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o excelente, não haverá mais fraquezas para serem vencidas. Nós estaremos diante de Cristo, completamente transformados à imagem dEle, mas nós ainda não estamos lá, nós ainda estamos no caminho. E enquanto que nós caminhamos, essa obra do Senhor, ela deve ser evidente em nós, para nós mesmos e para que as outras pessoas também vejam o poder do Senhor. Deve haver em nós evidências de um amor que cresce, deve haver em nós escolhas que revelam um bom discernimento, deve haver em nós uma vida que produz fruto de justiça para a glória de Deus. Por isso, para de ficar olhando só para onde você começou essa jornada. Pergunte também o que Cristo está fazendo em você enquanto você caminha. Porque hoje você já não é mais aquela pessoa que Cristo retirou lá da lama e colocou vestes brancas. Você não pode ser mais essa pessoa, porque você cresceu na fé, você está amadurecendo, você ama mais. E quando você perceber os frutos na sua própria vida, de amor,
de maturidade, de crescimento, frutos de justiça. Não tome a glória para si. Eles existem, como Paulo mesmo diz, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, nós conhecemos o final, mas até chegarmos lá, que a nossa trajetória mostre cada vez mais daquele que está nos levando de volta para casa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.